Água é vida. Na Amazônia, água também é modo de vida. Desde a colonização da Amazônia, os rios são as vias de acesso, dando origem às cidades ribeirinhas que um dia foram pontos de exploração de entreposto comercial e de força militar. A herança disso são as comunidades ribeirinhas, com povos tradicionais de relação indissociável com a água e suas dinâmicas naturais. Eles fazem parte de uma cultura viva e centenária, porém ainda desassistida pelas políticas públicas. Nas comunidades, a arquitetura de alvenaria tem substituído cada vez mais a arquitetura vernacular e tem carregado ao longo dos anos status de modernidade, mesmo ela sendo inferior em questão de conforto climático, afinal a arquitetura vernacular é a própria natureza reconfigurada. A cidade ribeirinha de Cachoeira do Arari não está imune a este fenômeno. Situada às margens do rio Arari, conhecida por ser o Lar do Museu do Marajó, a cidade chegou a dar início ao programa Minha Casa Minha Vida para o reassentamento de famílias em situação de risco num terreno próximo à antiga pista de pouso, hoje desativada. O programa nunca foi finalizado. Muitas das casas de alvenaria foram descontinuadas ou abandonadas. Em contrapartida, o outro lado da pista, onde há um lago, foi ocupado por autoconstruções em geral palafíticas. E como nos demais bairros, não há sistema de abastecimento de água ou tratamento de esgoto. Todas as residências funcionam com fossas e poços artesianos impróprios, com água contaminada, pois a alguns metros se encontra o lixão a céu aberto da cidade, margeando o lago que um dia já foi usado para lazer. Em 2023, uma das maiores secas já registradas tem assolado o bioma amazônico, incluindo a ilha de Marajó. O que restaria desses povos tradicionais sem a sua arquitetura identitária, força de sua expressão e sem o rio, seu meio de locomoção e sustento? O projeto Lar Doce Água busca ser uma proposta de modelo de habitação unifamiliar para este público tradicional no lugar da arquitetura sem identidade e sem adaptação climática por região brasileira oferecida hoje pelos programas habitacionais tradicionais. O projeto buscou evitar a descaracterização da identidade cultural regional, mantendo a linguagem arquitetônica de Cachoeira do Arari. As características que serviram de referência para o projeto foram as janelas frontais, ponto de socialização, as cores vibrantes e identitárias, e a área de serviço multiuso característica do norte, o giral. A proposta é uma habitação unifamiliar em madeira, elevada do solo por conta das variações sazonais da água e proteção contra a umidade. O esteio, pilar estrutural, não toca o solo, sendo precedido por um pilar de concreto. O acesso se dá por rampas, que podem ser substituídas por escadas, assim como os lambequins no torno do telhado também podem ser personalizados. A varanda frontal é outra característica indispensável. É a área de descanso de proteção da entrada principal e de possível extensão para ponto comercial. A preocupação com saneamento básico e opções alternativas para o tratamento das águas residuais culminou no uso de uma fossa de bananeira, ou bacia de evapotranspiração, que evita a contaminação do solo, das águas superficiais e do lençol freático. Composta por 6 camadas em um tanque de ferro-cimento que protege todo o conjunto, a primeira camada de pneus descartados funciona como viveiro para micro-organismos que fazem a digestão anaeróbica. Entulho de telha e tijolo de barro de descarte de obra de alvenaria compõem a segunda camada, barrando os micro-organismos de chegarem à tona. A brita, areia e terra compõem a camada de plantio, onde a água descartada umedece o solo com nutrientes capazes de fertilizar uma pequena horta para a família. Acima dela há uma camada de palha que busca evitar que insetos ponham ovos na água que pode vir a se empoçar na superfície. A casa se eleva ao nível do tanque, 1,10 m, fazendo dele um jardim ou horta ao nível do piso. Uma segunda fossa recebe as águas servidas. O cuidado com a água se dá também no abastecimento. A água da chuva é captada do telhado, filtrada e armazenada para atividades domésticas. O índice pluviométrico de Cachoeira do Arari chega a ser maior que o de Belém, a capital mais chuvosa do país, dentre os meses de janeiro e abril, podendo somar mais de 1.500 mililitros de precipitação. O projeto também conta com aberturas em 90 graus em todas as laterais, facilitando a ventilação cruzada e proteção solar. Os ambientes com necessidade de encanação hidráulica foram alocados nos fundos, construídos em alvenaria, buscando pela maior durabilidade e menor manutenção. Na planta, o projeto conta com varanda, sala, cozinha, 2 quartos, banheiro, área de serviço com giral e horta. Com o avanço da crise climática na Amazônia, é preciso defender uma moradia digna, que ofereça condições de habitabilidade por meio de soluções de infraestrutura verde, integradas à natureza e valorizando o saber tradicional. Moradia, água e saneamento são direitos básicos, mas para os povos ribeirinhos são vitais. Para manter esta dinâmica sociocultural, precisamos garantir que a água se perpetue como um modo de vida.